Fala galera, meu nome é Fernando, tô aqui trazendo mais um vídeo de Master Duel. Dessa vez eu vim trazer aqui um vídeo do Sprite. Então, contando um pouquinho da minha história com o deck, eu joguei com o Sprite quando ele saiu do TCG, né, com a lista do Paulo. O Paulo PRJ, pra quem não conhece, um grande jogador do TCG. Eu fiquei sem jogar o Master Duel durante mais ou menos um ano, em fevereiro do ano passado, né, quando acabou o hype do jogo. E eu voltei a jogar agora que saiu o Sprite. Eu voltei um dia antes do Sprite sair. Aí saiu o Sprite, eu gastei todas as gemas da minha conta e todas as UR pra craftar esse deck. Eu tava jogando com um gigante só no começo. Eu tirei um monte de Elf, um monte de Starter, mas eu tive que gastar pra fazer os 3 Blue. E aí toda vez que eu juntava 1000 gemas, eu ia lá e comprava mais 10 pacotinhos, mais 10 pacotinhos, mais 10 pacotinhos, até que eu terminei de montar o deck. O tanto de Starter que eu tirei não tem brincadeira. Eu montei uns 6 Exorcistas no primeiro, na brincadeira também. Mas no fim é isso. Primeiro, trazendo aqui uns pontos importantes, é por que eu vou querer jogar de Sprite puro ao invés de jogar de Sprite Runic? É simples, meu querido, você procura aqui Runic. Opa, tá, caps lock, tá ligado? Runic. Procura aqui Runic. Que cartas de Runic que você vai querer usar no seu deck de Sprite, né? O Hugin, porque ele é nível 2, mas ele é o R. Aí você vai querer usar a Fountain, mas ela é o R. Aí você vai querer usar a Tip, mas ela é o R. E já começa a dar pra ver o tanto que esse deck vai sair caro, né? Se você for craftar ele. Então já tem o Bloom, vai precisar de 3. Precisa do Gigantic, precisa do Elf, tudo raro. Precisa da Starter, tudo ultra raro, né? E aí você ainda vai precisar de mais 3 ultra rara, quebrou a banca, né? Então, por isso que você vai querer jogar de Sprite puro. Outras variações de Sprite que você pode considerar é com Evil Twin. Esse daqui que é bem legal. Eu perdi pra uma e eu vou mostrar esse replay. E ele não é tão caro, né? O que você vai precisar pra fazer são essas aqui que são super raras. E essa aqui é legal ter, né? Acho que você precisa também. E se você procurar aqui pelas Live Twin, eu acho que tem mais umas cartas que você precisa, mas é aqui, ó. Você precisa dessa, mas a realidade das duas são baixas, então é tranquilo de montar comparado com a versão de Runic. E por fim, a outra que você pode considerar é a de Prankits. Essa também é bem legal, né? Você vai precisar do Battle Butler, vai precisar aqui do Miau Miau, mas tranquilo. Uma place, vai precisar das 3 places, mas o resto aqui nada é raridade muito alta. Então eu também recomendo aí a versão de Prankits. Mas tá, então trazendo aqui qual que é o ponto forte, na minha opinião, o ponto mais forte da versão pura de Sprite. Primeiro, que você vai ter muito espaço para attack em comparação com as outras. Então aqui dá pra ver que eu estou usando, né, os 3 Maxis, eu estou usando 3 Ash, eu estou usando 2 Nibiru, eu estou usando 2 Ghost Ogre, eu estou usando um pacote anti-Maxi aqui, né, e eu estou usando aqui 3 Imperni, além do Lightning Storm e do Ciclone. Então assim, essa quantidade de espaço para attack que você tem no Sprite puro, você não tem nas outras versões. Vale a pena? Fica a seu critério, eu gosto de jogar com muita attack. E outra coisa é que esse deck aqui, na minha opinião, ele é a melhor versão para jogar Maxi Turbo. As outras versões, você vai querer fazer as outras jogadas, né? Aqui, você não vai se sentir mal de fazer Maxi Turbo. Então, explicando como é que você faz Maxi Turbo. A gente tem 2 cartas aqui que vão servir para adicionar o Maxi para nossa mão no meio do combo. E basicamente o que você vai querer fazer é tutorar o Maxi do seu deck e voltar ele para a mão. Então vamos lá. Como é que a gente vai tutorar o Maxi do deck, né? Se você não comprou o Maxi, o Gigantic Sprite é a carta que vai tutorar o Maxi do deck. Como é que o Gigantic Sprite tutora o Maxi do deck? Que o efeito dele é o seguinte: eu preciso de 2 monstros nível 2, qualquer monstro, é por isso que funciona com Prankits, por isso que funciona com Evil Twin, por isso que funciona nessas outras versões. Enfim, o que o Gigantic faz? Primeiro você pode usar um Link 2 que você controla como um monstro nível 2. Então você pode fazer um overlay, sei lá, de uma Nightmare Phoenix e um bicho nível 2 para fazer o Gigantic Sprite. Se você fizer isso, o ataque original dessa carta é dobrado, né? Se ele tiver uma fusão 5 Exceed um Link monstro, o ataque dele é dobrado. Normalmente ou você vai ter uma fusão, no caso de quem está jogando um Runic Sprite, ou você vai ter um Link na maioria dos outros casos, a não ser que você esteja jogando com um deck aí de 5/2, algo assim.
Então o efeito que vai tutorar o Maxi é o outro efeito. Começando aqui, né? Durante a main phase, você pode ativar esse efeito, detacha um material do monstro, de um monstro que você controla, então não precisa ser do Gigantic. E se você fizer isso, você pode dar Special Summon de um monstro nível 2 do seu deck. E além disso, nenhum player pode dar Special Summon de um monstro pelo resto do turno que não seja Level Rank ou Link 2. Então esse efeito aqui é bom em duas camadas. Primeiro, ele busca qualquer nível 2 do seu deck. Então ele busca Maxi? Busca. Ele busca Wind Up Kitten? Busca. Ele busca Swap Frog? Busca. Ele busca Ronin? Né? Não sei porque você vai querer invocar o Ronin, mas ele buscaria o Ronin, que também esses nível 2. Você pode trazer um Sprite Blue, que é, né, nas palavras de, acho que Joshua Schmidt falou isso, é uma impressora de cartas, ele imprime 3 cartas. Né? Você vai dar o Special do Blue, o Blue busca o Jet, você dá o Special do Jet, o Jet busca a Starter, e a Starter põe mais uma carta no campo. Então ele é uma impressora de cartas, uma impressora poderosa. Você pode dar Special do Jet também, você pode dar Special do Red ou da Carrot. Então assim, o Gigantic é incrível, mas no nosso caso aqui, no nosso combo de Maxi, o que a gente quer é fazer o Maxi para poder voltar ele para a mão. Então eu falei que tem 2 cartas que permitem voltar o Maxi para a mão. Né? Bom, quais são essas 2 cartas? A primeira carta que permite voltar o Maxi para a mão é o Swap Frog. Se você tiver um Swap Frog, opa, fecha a esquerda, foi no instinto. Se você tiver um Swap Frog na mesa, né, e um Gigantic com Swap Frog do lado, isso é bem possível, por exemplo, se tiver uma mão de Swap Frog e Sprite Blue ou Jet, você consegue fazer isso. Então, se você dá o efeito do Gigantic, que detacha, invoca o Maxi, você pode dar aqui, o Swap Frog tem 2 efeitos. O primeiro efeito dele é que você pode dar um Special Summon dele na mão, descartando uma outra carta Water que você tem, um outro monstro de água que você tem. Quando esse carta é Special Summon, quando essa carta é invocada, então no normal ou no Special Summon, você pode enviar um nível 2 ou menor Aqua, monstro do seu deck ou do face-up no seu campo pro Grave. Então ele é um Aqua, você poderia enviar ele mesmo. Ou se é o motivo da gente usar o Ronin aqui, é que o Ronin também é essa coisa, e você pode banir um Frog depois para usar o Ronin de extend. Mas tá, não é esse efeito que volta o Maxi pra mão, obviamente. Ele tem mais um efeito. Uma vez por turno, você pode retornar um monstro que você controla para sua mão, e aí você pode dar um normal summon de um Frog durante essa main phase, exceto o Swap Frog, adicional à sua normal summon a 7. Aí você tá pensando, pô, mas eu não tenho outros Frogs que não sejam Swap Frog, eu não consigo usar esse efeito. Consegue. Você não vai conseguir dar normal summon, mas você dá o efeito e volta o Maxi pra mão. E acabou aí. Você não vai dar normal summon de mais nenhum Frog, mas você trouxe o Maxi e é isso que você precisa. Então, Swap Frog é full combo nesse deck. E Swap Frog Blue full combo, ou Swap Frog Starter, ou Swap Frog Jet, então você tem muitas opções aí. Se você tiver também, né, é um pouco mais estranho, mas se tiver Swap Frog e qualquer coisa do tipo Red Carrot ou Pixies Carrot ou Pixies Red, também é full combo nesse aspecto de trazer o Maxi pra mão. Então fiquei com esse detalhe. Nem sempre trazer o Maxi pra mão é a jogada que você vai querer fazer, mas eu acho engraçado o suficiente pra eu fazer ela sempre. Então, sempre que eu consigo trazer o Maxi, sempre que eu consigo tutorar o Maxi, eu tutoro, até porque pra ver se a Konami bane essa carta. Se todo mundo ficar tutorando o Maxi todo jogo, ela vai banir. Então, recomendo aí todo mundo tutorar o Maxi todo jogo. Então, continuando um pouco com o deck, a outra forma de você fazer o tal do Maxi é jogando ele pro Grave e trazendo ele de volta com essa carta aqui, Hells of Pure Light. Ela tem um efeito, né? Você pode detachar um material Exceed dessa carta, dar um target um monstro Grave, adiciona pra mão e dá shuffle numa carta do sua mão no deck. Aqui vocês podem ver que eu estou usando 2 dele. Qual que é a ideia? Imagina que é o seguinte: eu comprei o Maxi de qualquer jeito, combei para tutorar, não importa. Dei Maxi no meu oponente. Ele passou pra mim. Beleza. Vamos dizer que eu não consigo ganhar do meu oponente esse turno, mas eu consigo colocar 2 bichos nível 2 na mesa. E o Sprite gera muita vantagem, né? Muito card advantage. Então eu coloco 2 bichos na minha mão e
Coloco 2 bichos na mesa, faço o Herald, dou efeito, tutoro o Maxi de novo. O cara, você passou com o Maxi no turno, boa sorte não passando nesse turno de novo. Dou Maxi nele de novo. E é Maxi com follow-up, Maxi com tudo. Então assim, é bem forte. Bem forte. E assim, eu vou buscar o Maxi e eu vou combar, né? Então eu vou passar com o Red Carrot na mesa e eu quero ver você negar meu Maxi. E aí você vai ter que passar de novo e aí eu tenho agressividade suficiente pra te matar. Isso é outra característica desse deck, é que ele consegue matar. Então eu vou aqui mostrar mais algumas escolhas que eu fiz e mostrar como é que o deck mata. Então, bom, aqui escolhas de cartas de removal. Eu tenho uma Smashers, porque dependendo de como for a situação, essa carta é muito boa. Ela bane alguma coisa, então se eu conseguir buscar ela com o Jet, por exemplo, consigo tirar uma Floodgate, consigo vários efeitos aí ela realiza, né? Assim, várias coisas que ela pode tirar do campo. E é um banimento, então é um efeito muito bom. O Gamma Burst é pra matar. O Gamma Burst permite muito ATK com esse deck. Eu vou mostrar num replay aqui um ATK de Gamma Burst. Essa carta é muito forte, então vou ler o efeito aqui com vocês. Todos os level, rank ou link 2 monstros que estão no campo ganham 1400 de ataque de defesa até o fim do turno. E durante a main phase eu posso banir essa carta do meu grave e dar target num level, link ou rank 2 e vai ganhar 1400 de ataque até o fim do turno do meu oponente. Eu só posso usar um efeito de Sprite Gamma Burst por turno e só uma vez por turno. Então, basicamente, se eu der o efeito para ganhar, todo mundo ganha 1400, eu não posso banir e dar target em um para ganhar mais 1400, né? E se eu comprar 2 Gamma Burst, eu não posso usar 2 vezes o efeito de ganhar 1400. Mas não precisa. É por isso que eu tô usando um só. A ideia aqui é que você vai buscar isso aqui com o Jet quando você acha que você vai matar. E costuma funcionar. Se o Gamma Burst passa, você costuma matar. Então, se você tá numa situação que você acha que você consegue buscar o Gamma Burst e matar, você provavelmente vai ganhar o jogo. Tem essa parte legal dessa carta. E aqui a outra tech nesse sentido de tentar matar é o Pixies. O que o Pixies me dá é possibilidade, né? Então, na Damage Calculation, se outro level, rank ou link 2 que eu controlo batalha com o oponente, eu envio essa carta da minha mão pro meu grave e ele vai ganhar ataque igual ao meu oponente. Esse aqui é um removal, mas o mais importante dele é que ele tem o efeito de sprite de se invocar. Então, ele é um extender, além de ser um removal. Então eu gostei dele porque é mais um nome de sprite. Você poderia aqui estar usando um segundo head, por exemplo. Eu preferi trazer o Pixies pela versatilidade, mas fica a sua escolha. Eu não comentei sobre o efeito do sprite, né? Mas todos eles se invocam, cada um faz uma coisa. Então o Blue busca um monstro, o Blue ele se invoca se você controla um level ou rank 2, isso aqui vai ser importante. Só pode dar Special Summon uma vez por turno. E quando ele é invocado, você busca um monstro sprite. Normalmente você vai querer buscar o que tá logo do ladinho aqui, que é o Jet. O Jet tem o mesmo efeito de se invocar. E se essa carta der Special Summon, você pode adicionar um sprite, spell ou trap no seu deck. E aqui o efeito dele também é com level ou rank 2. Por que eu falei que ia ser importante aquilo de level ou rank 2? Aqui também é level ou rank 2, como eu já tinha mostrado. Porque o Red, né? Ele é level ou link 2. Então, lembra aí pra você não confundir. O Red vai com Link. E o efeito do Red é que você pode tributar um outro level, rank ou Link 2 que você controla e nega o efeito. Se você tributou um rank ou Link 2, para ativar esse efeito, você pode destruir um monstro que ativou o efeito. E a Carrot, assim como o Red, ela é Link 2, né? Não é rank. E o efeito dela é igual ao do Red, só que ao invés de negar monstro, ela nega Spell ou Trap. Então, você vai querer usar 3 dos sprites que buscam, né? 2 da Starter. A Starter, ela dá Special Summon de um monstro sprite no seu deck, você perde pontos de vida igual ao ataque original do bicho. E pelo resto do turno você não pode invocar monstros que não sejam level, rank ou link 2. É um efeito parecido com o do Gigantic, mas só afeta você. Então você tem que tomar um pouco de cuidado aqui se você estiver usando uma versão do deck que usa IT Mascarina, por exemplo, para tentar trazer uma Apollousa. Se você der Starter, você não pode trazer algo que não seja level 20 ou rank 2.
Aí você já respondendo a pergunta, por que eu não estou usando uma versão de IP Mascarina? Bom, a IP Mascarina é incrível nesse deck, mas ela é ultra rara e eu tô com poucas pedrinhas ultra raras, porque eu preferi craftar deck cards, né? Eu craftei esses Impermes e eu craftei essas Ghost Ogre. Deixei a carta de vocês decidirem se a decisão foi boa ou não. Talvez eu precise craftar a IP Mascarina para pegar Diamante. Então agora eu quero mostrar um pouco para vocês de como é que vocês podem usar o deck. Eu vou inclusive mostrar uma partida que eu fui derrotado, né? Vou mostrar aqui 2 replayzinhos. Vou mostrar a primeira partida que eu perdi e... Bom, essa partida aqui foi uma mirror match, né? Eu enfrentei um Sprite, mas o cara tava usando a engine de Voltun. E ele vai fazer o combo de buscar o Maxi. E por que eu quero mostrar esse replay? Bom, vocês vão ver nesse replay que eu consegui manejar bem o campo do meu oponente. E ele literalmente ganha o jogo porque ele tutorou o Maxi. E o Maxi comprou um infinito de cartas para ele. Então vocês vão entender melhor o que eu estou tentando dizer enquanto ele for jogando. Aqui dá pra ver que apesar daquele tanto de tech eu não comprei nenhuma, mas eu vou dar um pause aqui para falar sobre essa mão que eu comprei, porque eu tenho um combo. Swap Frog descartando o Nimble Angler é meio que um combo. Eu vou fazer isso na gameplay, então deixa eu explicar quando eu fizer. Mas aqui, vou dar um fast forward, porque ninguém precisa ficar vendo os combos aí, né? Mas basicamente vocês vão ver que ele vai tutorar o Maxi, assim como eu havia explicado, pelo combo do Herald of Pure Light. E ele vai adicionar esse Maxi pra mão. E vai ser a forma como ele ganha o jogo. Apesar dele ter uma board completa, ele vai ganhar um jogo pós Maxi. Então, por isso que o Maxi tem que ser banido. Mas continuando, aqui ele dá um efeito, né? Busca Starter. Mais ou menos o que já tinha descrito lá no deck profile, é que ele usa o Maxi para fazer o Herald of Pure Light. Aí ele vai dar o efeito detachando o Maxi, dá target no Maxi, busca e embaralha qualquer coisa que não seja o Maxi pro deck. E isso já garantiu a vitória dele. Porque não tem como colocar um negate na mesa antes dele ativar esse Maxi, né? Se eu tentar dar um starter, ele ativa o Maxi. O starter. E aí eu não consigo negar o Maxi. Então aqui ele ainda deu volta e Voltun, vai combar de Voltun. Como ele adicionou um starter, ele ainda consegue trazer uma Carrot do deck. Então ele vai passar de Carrot, Red e tudo que ele tem direito a passar. Na verdade eu acho que ele traz o Blue com a starter. E aí o Blue traz a Carrot e ele desce a Carrot. Acho que é isso que ele faz. E aqui ele já estava protegido de inibir, tá? Por isso que ele tá jogando sem medo. E mesmo que ele pudesse tomar inibir, ele tem um red na mesa que é legal inibir. Então, é o que eu falei, ele traz o Blue. E o Blue vai trazer a Carrot pra mão agora. Aqui ele compra uma carta ainda. Aí ele desce a Carrot e ele passa o turno. Então aqui, veja, a mesa dele é bem forte. Ele tem uma negação de monstro. Ele tem uma negação de Spell e Trap. E ele tem um Reborn. Bom. E o que eu pensei aqui foi o seguinte, eu só tenho uma condição de vitória. Eu tenho que dar um Zeus, ele vai negar com Red, eu tenho que dar Zeus de novo. Então aí ele vai ter... ele não vai poder negar com Red. Aí eu vou limpar a mesa, meu Zeus vai embora, porque ele vai tributar com certeza algum link ou rank, alguma coisa assim. Ele tem 3 links na mesa, dá pra tributar um deles. Então a mesa vai toda embora. Aí eu faço o meu combo de buscar Maxi e rezo. Foi isso que eu pensei. Então vamos pra gameplay agora ver o que acontece. Vocês vão perceber que essa estratégia dá mais ou menos certo, mas o Maxi estraga a brincadeira. Então aqui eu comprei um Gamma Burst, que é engraçado, porque não vai fazer nada nessa mão. Mas aí eu dei o combo aqui, ó, que eu tinha citado que acontece. Quando você dá o efeito do Swap Frog para dar Special Summon descartando o Nimble Angler, você pode dar Chain Link 1 Nimble Angler, Chain Link 2 o Frog enviou o Ronin, como eu não tenho o Ronin aqui, eu vou enviar o Swap Frog, não importa. E o Nimble Angler vai trazer 2 Nimble Beaver do meu deck. Então eu já começo com 3 material no top. Esse que é o combo que eu falei, essa energia forte lá. Então aí foi o que eu disse, só que ele me deu o Maxi. E agora eu não tenho como ir muito longe sem dar pra ele infinitas draws da Maxi. Eu poderia aqui, ao invés de fazer o que eu fiz, eu poderia não ter invocado os Nimble Beaver, ter descido
alguma coisa que por normal Summon, juntada e feita a Sky Centauri, mas sinceramente eu acho que não foi uma draw que eu dei pra ele em Dolbilla que vai fazer a diferença. Vocês vão ver que ele vai naturalmente comprar muita carta, porque eu preciso ter 2 ativações nos meus Zeus. Eu não tenho outra escolha, eu preciso ter 2 ativações. Então eu dei mais uma draw pra ele agora. E aí eu vou bater. Eu tirei a Carrot aqui, só que eu não queria dar uma busca pra ele com o Blue quando ele desse o Elf, mas na verdade não ia fazer a menor diferença. Então aqui eu dei o Frog, ele vai dar o Elf pra trazer a Carrot de volta, pra não tomar alguma negação de spell e não tomar um spell de graça. Aqui eu faço a Downerd, aí ele dá mais uma draw. E aí eu faço o Zeus e ele ganha mais uma draw. Então aqui se meu Zeus passa, ele vai ficar com não sei quantas cartas na mão. Beleza, mas se eu der um Maximil, talvez eu consiga travar. Apesar dele ter um monte de carta na mão, se eu der um Maximil, eu consigo travar. Então era nisso que eu tava pensando. Aí ele comprou a carta, aí eu dei Zeus, aí eu detachei 2 materiais. E aí ele deu o Head, que foi o que eu falei que ia acontecer. Aí eu dei o Zeus de novo. Aí ele deu Effect Veiler e aí não tinha mais nada que eu podia fazer. Quando eu tomei essa Veiler, acabou. Então era basicamente a única carta que salvava ele. Talvez uma Ashe também na continuação, porque eu ia ter que dar o Starter. Talvez a Ashe resolvesse o problema. Mas aí, quando eu tomei essa Veiler, eu já não podia fazer mais nada. Não tinha mais turno. Então é por isso que o Max é uma carta desgraçada. E aí eu quero mostrar um último replay, que foi um jogo contra Math Mac, que eu acabei de jogar. Foi bem interessante, porque eu tomei Maxi, eu resolvi aceitar o desafio. Falei, tá bom, vamos ver se você consegue me parar. Que é a outra parte ruim do Maxi, que você tem que... Se você não joga pra cima do Maxi, você perde. Se você joga pra cima do Maxi, você perde também. Mas esse jogo eu ganhei. Então, sem querer entrar aí, vou mostrar o que aconteceu nessa partidinha. Demorando, né? Então, meu oponente jogou primeiro. Aqui eu vou tentar passar pelas minhas decisões. Então, o Silent Mine eu resolvi dar Ashe, porque eu pensei assim, cara, se ele não tivesse rolar na mão, ele se ferrou, ele não joga. Mas ele tinha cross out, então de todo jeito não ia adiantar nada. Minha Ashe tava morta na mão de todo. Tudo bem, ele baniu lá, continua o jogo. Circular. Aí ele vai combate de Math Mac aí. Pra quem viu o deck de Math Mac é bem legal. No TCG, logo quando saiu o pote, eu joguei de Math Mac. E eu fiquei trocando entre Math Mac e Sprite, né? Eu gostava mais de jogar de Math Mac nesse ponto. Mas aí saíram os Bestials e não dá pra jogar de Math Mac no mundo onde existe Bestial, pelo motivo que essa gameplay vai demonstrar por causa do meu top 10. Não quero dar muito spoiler, mas não dá. E aí eu parei de jogar Yu-Gi-Oh! TCG. Então eu perdi todo o formato de Telamente com X. E eu sou muito grato por isso, porque o formato é insuportável. Eu odeio o Tiara. Eu já odiava o Tiara quando era Tiara Dunk. Então o Tiara e X, pelo amor de Deus. Mas tá. Aí ele tá fazendo um combo normal aí, ele quer passar de Hit Soul, então por isso que ele não fez Link Disciple e Link Devotee, né? Até então, decisões normais, razoáveis do meu oponente. Ele busca ali o Diameter, que é o melhor que ele pode fazer mesmo. Aí ele faz Hit Soul, compra uma carta. E depois no meu turno ele vai dar o efeito mais uma vez para comprar mais uma carta. E aqui ele setou o Super Fatorial. Decisões óbvias. Na draw, ele comprou mais uma. E aqui eu sabia que isso era um Super Fatorial. Então eu sabia que essa Khaled, ela ia no Diâmetro quando ele ativasse o Super Fatorial. Então, se ele me desse Ashe, eu não tava nem aí. Se ele me desse Maxi, eu não tava nem aí. Essa Khaled ia no Diâmetro. Era a minha win condition. Se eu negasse o Maxi, o Diâmetro ainda ia me negar minhas cartas. Então assim, eu podia até considerar dar essa Khaled no Maxi,
Poderia. Mas se eu desse no diâmetro, eu garantia que ele ia ter uma interação a menos. Então vamos lá. No Maxi eu consideraria, aqui porque ele vai ativar um Ashe. Na Ashe não vale a pena. Então eu não dei. Eu acho que ele dá o super... Isso, ele já dá o super fatorial agora pra tentar tirar meu nível 2 do campo. Com o Laplacian. Então eu não posso deixar isso resolver. É por isso que eu falei que a Kalista tinha que ir super fatorial. Então aqui eu já dou no Diameter e já resolve o problema. Então ele não tem mais Laplacian, ele vai fazer uma Lambertian, né? E ele vai fazer uma Lambertian, beleza. Nesse jogo eu resolvi que eu ia entrar no range do Nibiru, porque eu ia ter um Red na mesa o tempo inteiro pra negar o Nibiru. Então aqui ele deu Maxi, não posso fazer nada. Blue efeito, buscar o Red, aí eu vou descer o Red. Não, eu desci o Jet, tudo bem. Terceira suma, eu vou descer o Red na quarta suma. É isso? Ou eu desci a Carrot antes ainda? Não, eu já desci o Red na quarta suma. E aí eu desci a Carrot agora na quinta. Ele poderia me dar Nibiru agora, mas não deu. Aí eu fiz o Elfo efeito, trazer o Blue. Aqui tanto faz. Eu queria fazer o Gigantic agora. E por que eu queria fazer o Gigantic nessa... Por que eu usei essa ordem, né? Porque eu joguei pra dentro do Nibiru desse jeito. Porque agora meu Gigantic, como eu expliquei lá no profile, vai ter 3.200 de ataque. Então o Gigantic com 3.200, efeito, ele tá achando o Blue, pra ele continuar 3.200. Mas aqui ele deu o Nibiru e eu neguei com o Red. Então agora ele não pode mais me dar Ashe, não pode mais me dar Nibiru, ele poderia me dar Veiled. Veiled ele ainda pode, mas aparentemente não tem, senão ele tinha dado nos Red. E aqui eu trouxe o Wind Up Keeping, que é uma das techs que eu falei. Uma vez por turno, eu dou target no monstro que meu oponente controla e volto pra mão. Então aqui eu quero voltar o Hit Soul pra mão. Então eu vou dar o efeito pra voltar o Hit Soul pra mão, né? Voltou. E aqui eu pensei um pouco e eu cheguei na conclusão que eu tinha um jeito de matar assim. Eu podia fazer mais um Exceed, fazer o Omnibimaru, que é o bicho que bane, e banir o bicho dele e bater. Com a Gamma Burst, eu matava. E eu nem percebi que ele tava com 6 mil de life, né? Mas eu matava de todo jeito fazendo isso. Se eu tivesse percebido que ele tava com 6 mil de life, né? Porque ele pagou 2 vezes por Hit Soul, talvez eu nem precisasse ter feito o Omnibimaru. Mas comia mais uma interação dele. De toda forma, eu já comia mais uma interação. Se ele tivesse uma Vader, ele iria ter que dar lá. Então, fiz aqui o Omnibimaru. Bane 1. Inclusive, quero um segundo para apreciar a arte dessa carta, tá? Olha o tanto que essa carta é bonita. Acabou o tempo de apreciação do Omnibimaru. Baniu, Battle Phase, Gamma Burst e bate com tudo. E é assim que você dá um ATK com Sprite. Aqui eu trouxe uma vitória e uma derrota. Eu acho que nos dois jogos deu pra ver bem o que o deck propõe a fazer. E eu acho que é isso. Espero que tenham gostado aí da apresentação do deck, do profile. Pra quem quiser um último print aí. Não quis fazer um carta por carta, igual o pessoal faz. Quis passar pelas minhas ideias de escolha. Então, apresentando aí mais uma vez a decklist. Quem gostou, deixa um like aí, deixa um comentário qualquer. Valeu por assistir aí e tamo junto.